quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. É muito bom poder ter cada um de vocês aqui conosco, conectado, onde nós vamos começar a nossa pequena live, o nosso culto nesta noite, com uma oração. Vamos curvar nossa cabeça. Deus maravilhoso, Deus eterno, Deus de glória, estamos aqui, Senhor, para engrandecer o Teu nome, para chegar diante de Tua presença, reconhecendo, Senhor, que dependemos da Tua misericórdia, dependemos do Teu perdão. Tu nos perdoes, Senhor, de nossas iniquidades, nossos pecados, mesmo que muitas das vezes, Senhor, pensando que não cometemos, mas nós cometemos. E precisamos que o Senhor nos absolva e que o Senhor receba nossos cânticos, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, a palavra que vai ser pregada, Senhor, que o Senhor possa receber. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, sabemos, Senhor, que a Tua palavra diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está. E aqui, Senhor, nós estamos reunidos, não somente no Teu nome, mas também no Teu novo nome. Que o Senhor possa, nesta noite, receber a nossa adoração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos receber o nosso irmão Diego Paiva, louvando o Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Deus os abençoe. Vamos cantar o número 418 do Hinário Antigo. Cada vez que a minha fé é provada,
Graças a Deus. Vamos nos pôr de pé por um momento, meus irmãos? Vamos fazer oração pelos enfermos, vamos curvar nossas cabeças. Maravilhoso Pai eterno, queremos neste momento, Senhor, te apresentar nossas vidas, te apresentar, ó Deus, nosso ó Deus, o Senhor conhece nosso interior, o Senhor conhece, sabe tudo que nós necessitamos, conhece o nosso dia a dia, conhece nossos planos, nossos objetivos. Por isso, ó Pai, nós confiamos 100% no Senhor. Não confiamos em palavras bonitas ou em orações bonitas. Confiamos apenas em Tua palavra, ó Pai. Em Tuas promessas, onde diz ali que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. E ali, ó Deus, a cura foi entregue a todos nós, quando o Senhor consumou esta promessa na cruz do Calvário e curou a todos nós de uma só vez. E nós cremos nisso e tomamos posse em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar o número 53 do nosso hinário. Mortos para o mundo, vivos para Deus, comendo livrinho, ando no caminho que vai para o céu. Ser filho de Brana não é qualquer obter coragem para crer na mensagem já não é comum. Já não me basta só crer no Filho do Homem. Tem que ter HM, o meu novo nome. A mensagem por Brana pregada traz revelação. E agora é profetizado outra vez por João. Brana soletrava, foi Deus que escreveu. Ele não entendia aquilo que lia, era português. Foi com 7 letras, Brana é perfeição. Mas foi revelado e profetizado outra vez por João. Já não me basta só crer. Aleluia! Tem que ter HM, o meu novo nome. A mensagem por Brana pregada traz revelação. E agora é profetizado outra vez por João. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Vamos mais um hino? Número 41. 41.
Ao findar a minha lida e a glória alcançar, e na terra prometida o meu barco ancorar, quero ver as avenidas e passear pelos jardins, eu já sinto a sua glória sobre mim. Canaã, amém, que se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, e o dia já declina, amanhã já vai raiar. Não importa se a neblina o caminho ofuscar, quando eu olho para cima, resplandece a sua luz, eu prossigo carregando a minha cruz. Canaã, Canaã está pertinho, e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Se tropeço no caminho, eu não posso vacilar. Quando eu piso nos espinhos, eu prossigo a caminhar. É Jesus que vai na frente, Ele é o capitão, e meu barco vai em rumo de Sião. Canaã, aleluia, e se encontra bem ali. Se há pedras ou espinhos, não impede a jornada prosseguir. Amém. Amém, amém. Graças a Deus. Vamos aproveitando o nosso tempo, o nosso irmão Aldo Pinheiro trazendo uma porção da palavra de Deus. Amém. Graças a Deus. Boa noite a todos, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 5, verso 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Bem, falar um pouquinho sobre popularidade. As pessoas pensam que nós queremos ser popular. Popularidade, irmão Brana diz na mensagem Humilha-te. Você quer ter poder? Veja quão humilde você pode ser. Porque quanto mais humilde você é, mais poder Deus dará a você. E o poder de Deus não é para ser exibido. O poder de Deus é para ajudar seus filhos. O que é humildade? Humildade é você reconhecer o valor de uma outra pessoa. Humildade é você ter aquela pessoa como se estivesse mais alta que você. Isso é ser humilde. Irmão Brana diz que o que colocou Pedro acima de todos os teólogos de hoje é que Pedro tinha
tanto poder de Deus, mas ele era tão humilde, que quando veio a ele a mensagem, ele se tornou mais humilde. E o que traz popularidade a uma pessoa não é os bens que ela possui, mas sim a humildade que ela tem. 3 coisas derrubam o homem: fama, que é popularidade, dinheiro, mulher. Certo? Mas nós estamos aqui hoje não para ser populares. Estamos aqui hoje porque defendemos o que nós cremos. Defendemos aquilo que aprendemos. E alguém me disse que nós estamos querendo ser popular, que nós estamos querendo aparecer demais. Não, nós não estamos querendo aparecer nem ser popular. Nós estamos apenas preenchendo o lugar ao qual Deus nos colocou. E se Deus nos colocou aqui, vamos cumprir o nosso dever até o rapto se der. Veja que o nosso irmão Pedro tinha o seu lugar. E Jesus colocou ele naquele lugar. Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Foi Deus quem o colocou ali, foi Jesus quem o chamou. E quando Jesus nos chama para algo, nós temos que ficar no posto do dever. Estar falando não quer dizer aparecer, ser popular. Não, está cumprindo apenas um ministério ao qual fomos chamados a designar. Designados a cumprir esse ministério. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Esse quíntuplo de Efésios está para aperfeiçoar os santos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Veja que o que é perfeito? Perfeição. É o novo nome. E por onde está sendo manifestado o novo nome? Pelo quíntuplo de Efésios. Mas é o quíntuplo que foi chamado por Deus. E esse quíntuplo de Efésios é humilde. Por isso que nós não estamos ligando para o que A ou B falam. Nós estamos apenas falando aquilo que o 7º anjo falou, para que os santos recebam perfeição para arrebatamento. Por isso que João disse que aqueles que são de Deus ouvem a nossa voz. Porque não é a nossa voz humana, é a voz do 7º anjo através deste quíntuplo de Efésios, aperfeiçoando a cada um de nós que somos componentes do corpo da esposa. João é a esposa, essa esposa é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque ela recebeu uma mensagem de perfeição, a mensagem do novo nome. Eu não posso regredir quanto a isso. Eu não posso te dizer que o novo nome é Jesus, ou Senhor Jesus Cristo, porque o nome Jesus foi revelado, manifestado nas eras da igreja.
Foi durante 2000 anos, nas eras da igreja, foi manifestado o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o 7º anjo diz que o novo nome seria revelado nos trovões. Se eu não creio no novo nome, eu também não creio na abertura dos selos, porque os selos revelaram os 7 trovões. Olha, se os 7 trovões foram revelados, é porque os selos foram abertos. Se os selos foram abertos, é porque o novo nome foi manifestado. Se o novo nome foi manifestado, nós somos perfeitos diante de Deus. Amém? Por aí se compreende isso. Eu não vou entrar nessas coisas, veja. Falando sobre popularidade, aí alguém diz, mas eles querem saber muito. Não é que nós queremos saber muito. É que quem anda com João fica sábio. Provérbio diz, anda com sábio e serás sábio. Olhavam para Pedro e para João, homens sem letra, sem cultura, ficavam tão maravilhados. Olha, esses homens andaram com Jesus. E Jesus não era um pedagogo. Jesus não era formado em faculdade. Não. Ele era simples. Mas quando viam aquele poder em Pedro e em João, a ousadia que eles tinham, eles sabiam que eles andavam com Jesus. E as pessoas, querendo ou não, quando elas nos ouvem, elas sabem que nós aprendemos isso de alguém. Olha, eles só falam o que aquele homem fala. Claro, João repete o que Brana pregou. Se nós somos o corpo, hoje, de João, que é a esposa, nós só vamos falar o que Brana falou. Novo nome foi Brana quem falou. Aleluia. Quando a gente veio para essa mensagem, a denominação dizia para nós, vocês veem tanta coisa dentro dessa Bíblia, vocês querem saber muito. Não, é quem lê a mensagem do profeta fica sábio. E hoje da mensagem, vocês querem saber muito. Não, quem ouve João fica sábio. Você é sábio, irmão. Tua decisão foi sábia. Até a tua posição é sábia, porque você não escolheu grandeza, mesmo sentado para ouvir, você tomou a decisão correta de receber a perfeição através deste quíntuplo de Efésios a qual Deus está operando. Mensagem Eliseu, profeta, parágrafo 7. Irmão Brano diz assim, então, como o irmão Joseph disse alguns momentos atrás, ele é um bom sueco. Ele com certeza é, sim, eu amo. Mas ó, que coisa, ele diz coisas tão boas. E eu não quero que ele diga isso, mas ele diz, de qualquer maneira, sobre não querer popularidade. Nunca quis. Eu quero ser honesto, não popular. Honesto. Eu não digo nada para ser popular. Não é minha intenção ser dessa maneira. O único lugar em que quero ser popular é quando Jesus vier. Eu nunca quis popularidade. Os grandes pregadores nunca quiseram popularidade. Também não é a nossa intenção ter popularidade. A nossa intenção é disseminar a mensagem da hora. Mas quando Deus chama, quem dá essa popularidade que as pessoas veem é o próprio Deus. Nós não precisamos de outdoor,
Não precisamos que alguém eleve o nosso ego. Não, isso quem faz é Deus. Mas nós permanecemos humildes, sabendo que nós estamos comendo esse livrinho e que aprendemos de alguém. Aleluia! Nunca foi a nossa intenção. Irmão Brana diz, o único lugar que eu quero ser popular é quando ele vier. Eu quero ser muito popular, então, ouvi-lo dizer, bem, foi muito bem feito, meu bom e fiel servo. Todos esses que vêm agora, todos vocês se reúnam. Oh, que coisa! Eu apenas quero andar bem perto dele o máximo que puder, não é? Então é quando eu quero ser popular. A nossa popularidade está chegando, que é o rapto. E no rapto, só os filhos eleitos é que serão tomados. Nós somos tidos hoje como escória, como falsos, como demônios. Mas nós estamos aqui saboreando o livrinho que nos dá direito de arrebatamento, que nos dá direito de sair dessa terra, que nos dá direito de deixar este mundo para trás. Nossa popularidade está chegando, onde nos reuniremos com os grandes santos de Deus que já andaram sobre esta terra e que estão nos aguardando. Aleluia! Mas aqui não queremos popularidade. Aqui queremos ouvir, porque a fé vem pelo ouvir. E cada dia que eu ouço, mais fé eu recebo. Cada dia que eu ouço, mais revelação eu tenho. Cada dia que eu ouço, mais humilde eu me coloco. Porque cada dia que nós ouvimos, mais perto do rapto nós ficamos. Deus te abençoe. Amém. Vamos ler em Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Os irmãos encontraram? Diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O Senhor Jesus possa acrescentar suas bênçãos à leitura da palavra. Então, o apóstolo São Paulo está falando aqui, porque pela graça que me é dado. Então nós sabemos que graça é favor merecido. Nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno. Mas Deus nos salvou gratuitamente. Foi uma salvação incondicional. Digo a cada um entre vós que não saiba mais do que convém saber. Então, irmão, nós podemos ver aqui que isso pode ser aplicado em cada mensageiro. Lutero veio com a mensagem: o justo vive da fé. Então, foi aquela porção para Lutero. Lutero, a pregação dele era essa. Aí vem o Wesley. O Wesley também, ele teve uma porção da palavra para o seu dia. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Aí vem os pentecostais com a restauração de línguas. Então, eles tinham só aquilo. Aquilo era a luz que eles tinham. Aí, quando veio William Branham restaurando esta palavra de Malaquias 4, verso 5, então ele pôde restaurar tudo aquilo que Lutero não pôde dizer, que não era a dia dele, aquilo que Wesley
não pode dizer, não era o dia dele. Os apostatas também, que eles tinham só aquela porção para o seu dia. Então o irmão Branham juntou aquilo que se perdeu através de 7 eras da igreja. Então, o que eles não tinham, aí veio ser restaurado por Malaquias 4. Então, Deus, a gente pode ver aqui, que a gente não tem que saber mais do que convém. Então, se nós sabemos falar de 7 selos, de 7 trovões, porque essa foi a medida que Deus deu a nós. Deus deu este quinhão ao 7º anjo. E nós somos beneficiados por estas bênçãos dele aceitar e revelar esta palavra. É o que sabemos. Nós não sabemos nada mais do que isso. Ainda tem mais uma coisa, como convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então você pode ver aqui que tem uma medida de fé, que Deus, a fé não é minha. Você tem que saber que a fé dos 7 trovões não é nossa. A fé dos 7 trovões é do Senhor Jesus Cristo. Eu quero intitular Fé e Incredulidade. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A fé ela é concreta. A fé ela é 100% concreta, 100% abstrata. E a incredulidade é você duvidar daquela palavra. Quando você duvida, quando a incredulidade bate na sua porta e você começa a duvidar, então você começa a ficar cego. Você começa a ter uma cegueira espiritual. É igualmente a cura. A cura, ela vem a você. Vem um pregador, um ministro, ora sobre aquela enfermidade, sobre aquele câncer, sobre aquela catarata, sobre aquela doença, e expulsa aquele demônio. Então a fé entrou em ação. Mombrana chega a dizer que nós, como seres humanos, a nossa fé, 75% é intelectual. É intelectual para trazer aquela fé genuína. Então você pode ver que mesmo que Jesus dizendo para aquela mulher, a tua fé te salvou, por que era dela? Porque Deus tinha dado aquela fé para ela. Para ela crer daquela forma, na cura. Então, há a fé de cura divina. Tem pessoas que têm aquela fé para ser curado. Mombrana mesmo chega a dizer, tem prostitutas que vêm aqui na plataforma, recebem oração e elas são curadas. E as santas de Deus, santas, salvas, elas vêm ao altar e não têm suficiente fé para ser curado. Então, o que é que acontece? É porque a fé de cura divina é diferente da fé de salvação. A fé de salvação comum é diferente da fé de arrebatamento. Então, é uma fé que é repartido, é um dom gratuito de Deus, dado por Deus. Não é que Deus é um ditador e escolheu, não, eu vou dar para esse, para aquele eu não vou dar, eu vou dar para esse, não. É que Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele sabe o fim antes do começo, então ele saberia a posição que você tomaria pela sua palavra. Que você, na era que você vive, que você viria e ficaria firme com a mensagem, com a palavra. Então Deus te escolheu e te nomeou antes da fundação do mundo, porque Ele é um Deus que sabe todas as coisas, Ele é um Deus que não se surpreende. Quem se surpreende somos nós. Nós nos surpreendemos com os amigos, nós surpreendemos com os irmãos, nós surpreendemos com nossas esposas, nós surpreendemos com nossos maridos, nós surpreendemos com a igreja se surpreende com o pastor, mas Deus não se surpreende com ninguém.
Jesus, Deus, quando ele estava em carne, para você ver que ele não se surpreende, que ele escolheu 12 discípulos, e tinha um que era o diabo no ministério dele. Era um demônio. Judas era um demônio. E foi ele que escolheu. Você já pensou? Você escolheria um demônio para andar do seu lado? Você escolheria um diabo, um demônio, para andar bem do seu lado, no seu ministério, na sua igreja? Não vamos muito profundo, vamos só até aí. Na sua igreja, você escolheria um demônio? E se você soubesse que a amiga que você anda, ela é um demônio, o que você faria? Você orar por ela não tem jeito, porque é um diabo. Mas Jesus deixou acontecer tudo naturalmente. Ele sabia que ele era demônio, ele sabia que ele roubava o dinheiro da salva, ele sabia que ele era ganancioso, ele sabia que ele ia trair ele. Às vezes se surpreende da traição, né? Mas para Jesus não era surpresa, ele só esperava chegar aquela hora para dizer para ele: amigo, o que tu tens que fazer, tu faz logo. Ele era inocente. Jesus não andava falando mal de Judas, nunca falou, mesmo ele sendo um demônio. Ele não: olha, Pedro, vem cá, olha, Tiago, eu quero te contar uma coisa. Eu escolhi ele, mas ele é um demônio, ele vai me beijar, olha, para ver se tem pena, porque o ser humano é assim. Ah, coitadinho, tadinho, tem pena dele. Não, Jesus não. Jesus, ele sabia que iria acontecer com ele. Nós sabemos o que vai acontecer conosco. Não é para ter pena de nós. A gente não tem que ter pena. A gente sabe que nós estamos predestinados para passar por este caminho. Jesus estava predestinado para passar por aquele caminho. Você é predestinado para passar pelo caminho que você passa, e você tem que aceitar que é uma predestinação de Deus. De você ser escarnecido, de você ser zombado, de você ser açoitado. Tudo é uma predestinação de Deus. Mas o melhor, o mais bonito da coisa é você não dever. A melhor coisa é dever para você. A melhor coisa é falarem mal de você. E você não falar mal das pessoas, você falar bem das pessoas. E essa que é a grandeza que Deus tem dado à sua noiva. A noiva, ela pede misericórdia. Fé e incredulidade que eu estou falando. Demonologia, no parágrafo 80, Mombrana diz assim: ora, é a mesma coisa que acontece quando um demônio é expulso de uma pessoa doente. Nos primeiros dias, sinto-me ótimo. Acabou de receber a oração. Sinto-me ótimo. Então começa a dizer: estou mais doente do que nunca. Logo no primeiro dia da oração se sentiu bem, mas depois diz: estou mais doente do que nunca, perdi minha cura. Tão certo quanto a fé tirou, a incredulidade traz direto de volta outra vez. Assim como a fé mata, assim como a fé expulsa aquele demônio, a incredulidade, diz o profeta, ressuscita. A sua incredulidade, a sua fé em Jesus Cristo, a sua fé na palavra, expulsa aquele demônio. Você crê, mas a incredulidade, a dúvida, aquilo ressuscita aquela enfermidade. E não é diferente com a palavra de Deus. Não é diferente quando você é salvo. Quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, e você começa a duvidar. Será se o meu batismo é correto ou é em títulos de Pai, Filho e Espírito Santo? Aquela fé que você tinha, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. A salvação não vem de igreja, a salvação não vem de pastor, a salvação não vem de você, a salvação vem de Deus. Isto não vem de vós, é dom. A fé da salvação, ela vem de Deus.
É dom de Deus. Você não é agradecido? Por você ser afortunado por isso? Ser beneficiado por uma salvação dessa? De só você crer na palavra de Deus? Olha só. A incredulidade traz de volta outra vez. Como a fé mata, a incredulidade ressuscita. Jesus disse, quando o espírito imundo deixa um homem, ele anda por lugares áridos e retorna com 7 outros demônios. Cadê o nosso controlador que está dando eco aqui? Eu acho que deve baixar alguma coisa da viola. Então, agora é ruim mexer sem saber. Se mexer o botão errado, apaga tudo. É melhor não mexer. Deixa quem é próprio para mexer. Levanta quase toda a igreja para mexer o botão. Vai chamar esse rapaz lá. Então, o que é que acontece? E anda por lugares áridos, retorna com 7 outros demônios. Irmão, quando você é salvo em Jesus Cristo, quando você aceita aquela fé do seu perdão, você pede perdão arrependido, aqueles demônios saem, é a justificação, aí vem a santificação que limpa aquela casa está limpa, aquela casa está adornada, e você, se você tiver fé para ser batizado com o Espírito Santo, aquela casa é preenchida. Aquela casa preenche. O Espírito Santo sela. Irmão, você sabia que quando uma mulher ela fecunda, quando uma mulher ela tem um óvulo, quando ela tem um óvulo fértil, e quando entra o gens, que ela fecunda, aquele óvulo não entra fecundação de mais nenhum outro gens, porque ela fecundou. Ela está fecundada. Igualmente, quando o Espírito Santo desce na tua alma, você não duvida. Você já pensou, você ouviu uma mensagem que traz dúvida na tua mente? Hoje é mais fácil ouvir a mentira. As pessoas, elas deveriam colocar esse CD que nós ouvimos desde o ano 2000, pegar a caneta, pegar os parágrafos, e buscar na mensagem do profeta para ver se está correto o que pegamos, bate com a mensagem, bate com os selos ou não. Mas o que é que elas fazem? Elas duvidam. Elas duvidam. A incredulidade faz colocar dúvida nas suas mentes. Dúvida. Elas estão cheias de dúvida. Então, o que é que faz? O que é que acontece? Aquele demônio, ele entra por lugares áridos. Irmão, hoje nós temos alimento, é para eleito, nós temos alimento para águia. É para águia, alimenta. A sua alma ela é preenchida com a melhor mensagem que Deus poderia dar na face da terra. Ele mesmo desceu do céu em Apocalipse 10. Ele mesmo desceu do céu. Igualmente, quando foi lá com os judeus, ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Era Deus descendo do céu. Quem por mim se alimenta, de mim viverá. E novamente para nós gentios, ele mesmo desceu do céu. O que Deus tinha de melhor, ele nos deu. Ele tem nos dado. Que estes 7 trovões, estes 7 selos, e quando você duvida, quando a sua incredulidade, estes demônios, estes 7 demônios que saíram da sua casa, estes desejos que você tinha e tinha sido liberto, eles vão voltar e vão ver a casa sem Espírito Santo e vão ver a casa com mensagem de homem, porque a pior coisa que tem é a igreja tendo prazer com mensagem de homem. Isso é homossexualismo espiritual. Mensagem intelectual, mensagem de homem. Tem prazer
com outro homem, não é com Deus. A mensagem que trazemos, os 7 trovões, os 7 selos revelados, você está tendo prazer não comigo, você está tendo prazer com os trovões. Os 7 selos que foram abertos. Aí diz, anda por lugares áridos e retorna. E retorna com 7 outros demônios. E se o homem da guarda não está ali? E se o Espírito Santo não está ali? E se o bom dono da casa não estiver de pé ali, proteger essa porta, a sua alma, não tiver, ele entrará direto. E o bom dono da casa, a sua fé, diga, fique longe. E você sabe qual é esta fé, irmão? Você sabe qual é esta fé hoje? É a fé dos 7 trovões. Porque, irmão, sem a fé dos 7 trovões, não tem arrebatamento. Sem a fé dos 7 selos, não tem preparação para a noiva. A fé, as pessoas confundem fé e incredulidade. A fé que nós temos hoje é fé suficiente para te preparar para o arrebatamento e te arrebatar. A incredulidade faz você duvidar. Você duvida de tudo. Você duvida da terceira puxada, mesmo o irmão Brana falando. Você duvida do novo nome, mesmo o irmão Brana mostrando, as pessoas, elas deveriam ver. O irmão Brana fala que HM faz parte do nome de Deus. Abraão restaurado 45. HM faz parte do nome de Deus. O nome dele era Abrão e mudou para Abraham, colocou HAM. Não pode ser William. Não pode ser William. Tem que ser Bram, porque tem um HM, Ram. Pode inventar o que for. Dizer que toda a família do irmão Brana tem Ram. O importante é que foi um escolhido só, para Cristo ungir ele, para revelar estes 7 selos. Podia ter vários Jesuses, mas só um era o Cristo. Pode nesses dias ter vários Bram, mas só um é Cristo. Pode ter várias noivas, bramitas, mas só uma é escolhida por Deus. Só uma é ungida para aceitar esta mensagem. Pode ter várias. Ao nascer do sol, 202. Recorde o poder vivificador. Observe bem o que temos visto neste dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Foi a inteligência de um homem? Não! Foi o poder vivificador de Deus. O poder vivificador de Deus predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isto é a verdade. O anjo do Senhor, o qual lhe tenho dito, que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso, eles não sabiam o que era. E nós, o que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. O problema das pessoas é que elas vê o selo, não vê da maneira correta. O problema daqueles judeus dos dias de Jesus é que eles não estavam vendo da maneira correta. Eles estavam vendo aquela lei escrita em pergaminho. Eles não estavam vendo que aquela lei estava em carne humana. O problema é que ele não vê que o 7º selo é aquela graça, aquela redenção manifestada em carne humana. Eles não podem ver em nós, hoje, que a redenção, a misericórdia está manifestada na esposa do Senhor Jesus Cristo em carne humana. Eles não podem ver isso, porque a incredulidade afasta Deus deles. E cada vez eles ficam mais cegos. Eles ficam mais cegos. Eles já eram cegos. Irmão,
cada vez eles ficam mais cegos. Vamos ver, vem vocês, ele foi quem abriu estes selos, quem abriu Cristo, lógico. Ele é esse selo, ele não vê mudança de dispensação, ele não vê a mudança de era, ele não vira o que ele era aquela lei. Agora ele estava em carne como Redentor, para sangrar na cruz do Calvário, para redimir o mundo, para derramar o sangue dele por todos nós. E agora, novamente, Deus mudando de máscara. Deus passou de Paulo, quem não viu Paulo se perdeu. Passou para Irineu, nos dias de Irineu, quem não viu Irineu, nem aceitou a mensagem de Irineu se perdeu. Deus passou para Martim, para Columba, para Lutero, para Wesley, para Brana. E agora é nós. Quem não crê nesta mensagem se perde. Se perde. Ah, não, mas era o Senhor. Se fosse, não. Se fosse o Senhor, eu creria na mensagem de Moisés. Se fosse o Senhor, eu creria na mensagem de Noé. Se fosse o Senhor, eu creria na mensagem de Lutero. Se fosse o Senhor, eu creria na mensagem de Brana. Se fosse o Senhor, eu creria na mensagem de João. Mas eu estava em Moisés, eu estava em Noé, eu estava em Lutero, eu estava em Wesley, eu estava no movimento pentecostal, eu estive em Brana, agora eu estou na esposa, agora eu estou em João, profetizando outra vez a povos, nações, línguas e reis. É Deus mudando de pele. É Deus mudando de carne, é Deus mudando de máscara. E as pessoas não vê, porque toda a palavra é Cristo. Toda a palavra é Cristo. E Ele é esses selos. Toda a palavra é Cristo e Ele é o quê? Ele é esses selos. Ele mudou. Ele é esses selos. Ele é esse novo nome, Ele é essa terceira puxada, Ele é esses 7 trovões, Ele é João, Ele é você, Ele é a noiva, é Cristo, é o mesmo Cristo. Mudando de máscara, Deus mudando de máscara, a palavra é Cristo e Cristo é os selos que foram abertos. Então, o que foi a abertura dos selos foi a revelação de Jesus Cristo, irmão. Foi a revelação de Jesus Cristo, era Deus se revelando. Os mesmos 7 anjos que representam as 7 igrejas, tudo foi completo. E nós nem podíamos entender. Foram aqueles o que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está Ele, o juiz supremo, aqui, mostrando que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação. Que tremenda, irmão, identificação. Isso não é para você ter dúvida. Isso não é para você ter incredulidade. Isso é para você crer. É para você aceitar. Mas o problema é que a fé, ela não pode andar sem o amor. Você tem que ter o amor, você tem que ter amor pelas almas. As pessoas querem ser pastor. Pessoas querem ter um ofício de pastor, mas você vai ver no fundo que ela vai pensar em dinheiro. Ela vai pensar que ter um ofício de pastor é um cabide de emprego. Mas ser pastor não é isso não, meu amado. Ser o pastor é você amar as almas das pessoas. É você não separar os casais. Quantas pessoas chegaram comigo dizendo, pastor, eu creio em fulano de tal, e a minha esposa crê no Senhor, eu vou deixar ela aqui, ou vice-versa, e não, vão vocês dois. Mas um bom pastor, ele une, um bom pastor não separa, um bom pastor, ele não divide. Deus é um segregacionista, ele divide sim quando a pessoa é incrédulo, mas quando a pessoa crê na mesma coisa. A gente não está para fazer divisão.
A gente está para fazer a união, porque a união, ela é invisível. A união da noiva do Senhor Jesus Cristo, ela é invisível. Então não anda esta fé de revelação dos 7 trovões sem o amor. E quando você desvia uma alma da presença de Deus, você não tem amor. Quando você fala que os 7 selos é mentira, você fala para as pessoas, põe dúvida na mente das pessoas, dizendo que o novo nome é mentira. Irmão, porque a maior mentira do diabo é essa hoje. É dizer que o novo nome do Senhor Jesus Cristo é Jesus. É a maior mentira do diabo. Meu Deus. Que coisa, mensagem de desespero 68. Agora a palavra afirma claramente, se você quer anotar isto, Gálatas 5:6, que a fé opera pela caridade, está vendo? A fé opera pela caridade. A única maneira que você pode ter fé é ter amor. Você tem fé porque você ama a palavra, porque você ama a Cristo. Porque você ama a Brana. Não foi Jesus que disse, Deus que falou para o irmão Brana, todos aqueles que te amarem, eu te darei. Então, é porque você ama, hein? Porque, afinal de contas, a fé é um incentivo do amor. É um incentivo. Isto é exatamente o que é a fé. É um incentivo do amor. Agora, se você não tem amor, você não pode ter fé, está vendo? Como você pode ter fé em sua esposa se você não a ama? Você sabe por quê? Adão, ele perdoou Eva. Você sabe por quê? Adão perdoou Eva daquele adultério que ela cometeu com a serpente. É porque Adão, ele amava Eva. Hein? Tu sabe por que o segundo Adão nos perdoou? Porque ele nos amava, ele não viu nossos pecados, ele não viu nossas fraquezas, ele não viu nossas quedas. Ele nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus nos amou primeiro. Não é nós que amamos eles. Nós era separado pela incredulidade, pelos desejos, pela concupiscência da carne. E Deus nos amou. E se você diz que ama a sua esposa e nunca lhe disse acerca disso, e nunca se assentou e acariciou e lhe expressou isto, você já fez isso? Você já expressou para a tua esposa que você ama ela? Você já acariciou ela e disse, já se expressou, hein? Para dizer que você ama ela, e a beijou e abraçou, e lhe disse que é a melhor cozinheira do país. Você já falou isso para ela? Eu não posso falar isso da minha, porque ela não gosta de cozinhar, mas ela cozinha. Mas a comida dela é boa. Né, obreiros? Os obreiros que gostam. É boa, ela não cozinha. Mas você já expressou para sua esposa todas as coisas que você sabe e quão bela ela é. Você já expressou isso? Hein? E o quanto você a ama. Se você não fizer isto, ela nunca saberá acerca disto. Esta é a maneira que você ama. Você expressa. Nós estamos expressando os 7 trovões, nós estamos expressando a terceira puxada, é porque nós amamos este Deus, nós amamos este marido, nós amamos este Cristo que desceu do céu para revelar todos esses mistérios. Nós estamos expressando isto. Essa terceira puxada não tem como sair de nós, sai de você se tiver no intelecto. É engraçado que a mulher dificilmente ela quer ouvir o marido. Dificilmente a mulher quer ouvir o marido. São poucas que ouvem.
Mas se aparecer outro marido, se aparecer outro homem, que não seja marido dela, ela dá ouvido. Ela dá ouvido, mas para o marido ela não presta atenção, presta atenção para o que é errado, ela presta atenção para o que é mentira, mas para o que é verdade, as pessoas não querem prestar atenção, as pessoas não querem dar nenhuma atenção a Deus, eles têm desprezado este Deus, eles têm rejeitado este Deus que tem sido bondoso, este Deus que está clamando através de sua esposa, na voz da esposa, pela última vez, a este mundo incrédulo gentil. Mas eles não querem ouvir essa terceira puxada, eles não querem ouvir estes 7 selos abertos, este 7º selo que foi aberto e revelado. Eles não querem ouvir. Esta é a maneira que fazemos para com Deus quando o amamos, lhe dizemos, nós assentamos e o adoramos e louvamos. Vem, o amor nos dirige a isso. Você sabe por que você vem aqui? Você sabe por que você, através da internet, liga aí o seu receptor, liga aí o seu celular e ouve este culto, ouve essa terceira etapa? É porque você ama a Deus. E quando você ama, você não dá atenção para nenhuma incredulidade. Você ama Ele. O irmão Brana diz que o amor ele é cego. Quando você ama, você não vê falha. Quando você está namorando, você vê falha na sua namorada? Quando você está namorando, você vê falha no teu namorado? Você vai ver a falha depois que você vai viver, depois que aquele amor começa a passar. Aí o amor vai passando, porque eu creio que o amor não passa. É por isso que os jovens, Mombrana diz, o tanto que eles orarem ainda não é o suficiente para arrumar um marido. Porque o marido é até que a morte o separe. Não é até a primeira briga o separe. Não é até o primeiro problema, não é até o primeiro desgosto. Não, é até que a morte o separe. Você fez um voto diante de Deus. Não é diante do homem, é diante de Deus. E eu vejo esses casais tão novinhos, já querendo separar. E se vem para pedir um conselho para o pastor dá, e se disser que não dá certo, eles ficam com raiva, eles passam por cima do pastor, ele pisa no pastor. Atos 3,16, a era de Pérgamo, quando Pedro foi inquirido sobre como tinha se dado aquela poderosa milagre de cura do homem coxo na Porta Formosa, ele o explicou da seguinte modo: é pela fé no seu nome, Jesus. Fez o seu nome, Jesus, fortalecer este que antes era coxo. Que verde e conheceis, é a fé que é por ele, dele, Jesus, deu a este na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Veja aí, o nome de Jesus, é a fé de Jesus produziu aquele milagre. Pedro não reivindicou que fosse a sua própria fé humana, nem tampouco fosse seu próprio nome. Ele disse o nome de Jesus, usado na fé que é de Jesus, realizou aquele milagre. Foi por isso que ele disse a tua fé, porque quando Deus dá é tua. Deus repartiu a fé a cada um. Deus repartiu para alguns a fé comum. A pessoa tem aquela fé de salvação comum. Aquela pessoa, ela não tem fé para arrebatamento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, se você é uma virginécia, você não fica contra a palavra. Porque se você blasfemar da palavra, você blasfema do Espírito Santo, e você não tem perdão nem aqui, nem no tempo por vir. Porque a melhor coisa que você faz é ficar quietinho. Não se meter em coisa que você não sabe. Coisa que você não tem aquela fé. Tem pessoas que não têm fé, tem pessoas que não têm revelação. E qualquer coisa acha que é palavra. Mombrana diz, no primeiro selo 39, tem coisas que parece que é a verdade,
mas não é verdade. Tem coisas que parece que é revelação, mas não é revelação. Não é revelação. É sobre esta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2,13. Era a sua fé. Não era a fé nele, mas era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Amém? Esta fé dos 7 trovões é a fé que Deus tem dado a cada um de nós. A fé de arrebatamento está nestes 7 trovões. E é a fé, a revelação que Deus tem dado a cada um de nós. Eleitos e predestinados para arrebatamento. Então, incredulidade, ministro incrédulo, igreja incrédula, irmão incrédulo, não vai abalar esta nossa fé que Jesus repartiu a cada um de nós através destes 7 trovões, destes 7 selos. Olha só, Romanos 12:3, conforme aonde eu li, a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Segundo o verso 1, homens e irmãos, quer dizer que Deus repartiu a fé para cada um. Então, para cada mensageiro, Deus repartiu aquela porção de fé. E para a noiva, ele deu a plenitude desta fé. Ele deu uma fé em plenitude. A fé dos 7 trovões é uma fé em plenitude. É uma fé da revelação de todas as coisas. Que não podia ser revelado nos dias de Paulo, nos dias de Lutero, nos dias de Wesley. Tinha que ser para nós. O nome Brana nem era por dias de Brana, era por dia da esposa Brana. Porque João é a esposa. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, a fé, não vem de vós. Oxalá que viesse. É dom de Deus. Amém? Você está agradecido por esta fé dos 7 trovões, que é um dom de Deus, é um dom gratuito, é um favor imerecido. Nós não merecíamos que Deus desse este dom, é dom de Deus. Foi por isso que Pedro, em Pentecostes, se levantou de pé e disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom. Não os dons, o dom. O dom é a salvação gratuita. Amém? Deus, dito também em Tiago 2:1. Meus irmãos, note que ele também está falando aos irmãos: não tenha fé do nosso Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os selos não fazem acepção de pessoas. É as pessoas que são incrédulos e não reconhecem os selos. Deus não poderia ver na mesma máscara Jesus. No Ocidente agora, ele teve vir em carne brana. E agora ele está novamente em carne esposa. É Deus em carne humana. As pessoas, elas não têm revelação. E elas deixam que o Espírito Santo, elas ficam desprovidas do Espírito Santo e ela vem para a carne. Irmão, quando você não tem nada a pregar, quando você não tem nada que fazer na sua casa, você vai falar da vida dos outros. Quando não tem nada que pregar, você vai pregar da vida dos outros. Pregue a mensagem, pregue a Bíblia, esquece a vida dos outros. E quanto eles mais falam da gente, mais Deus nos abençoa. Quanto mais fala de você, mais você prospera. Você sabe que a inveja é uma das piores coisas que tem? As pessoas que têm inveja, elas não têm aquilo, mas elas têm inveja. Elas têm inveja daquela posição, mas cada posição é Deus que dá. Ele mesmo deu. Tira esse eco aí, por favor. Eu acho que é na caixa. Ele mesmo deu.
E não somente usavam esta fé em atos e poder, mas resistiam os que ousavam dizer que eles eram salvos simplesmente na base da filiação à igreja. E eles sabiam que nenhum homem podia verdadeiramente crer para a vida eterna e a justiça de Deus, separamento da medida da fé do Senhor Jesus. Assim como a igreja de hoje está cheia de crente mentalmente que endosam o nascimento virginal, o derramamento do sangue, indo à igreja, recebendo a comunhão e não são nascidos de novo. Assim também naquela terceira era, havia também os mesmos problemas. A fé humana não era suficiente naquela época e não é suficiente hoje. A fé humana, você entendeu? A revelação humana, não. É necessário a própria fé do Filho de Deus. É necessário a própria fé do Senhor Jesus Cristo. É a revelação dele, não é a minha revelação. Não é eu pegar parágrafo com parágrafo e muitas das vezes nem se encaixa se você colocar. Não se encaixa, eu fico procurando parágrafo e não encaixa. Esta revelação é do próprio Filho de Deus. Derrama-se no coração do homem, de modo que ele possa receber o Senhor da glória no templo, não feita por mãos de homem. Então, a fé dos 7 trovões, que você começou dizendo que você cria, a terceira etapa que você disse que cria, o cordeiro saiu do trono que você disse que cria, a incredulidade mata ela. E a incredulidade ressuscita na sua vida. E esses 7 espíritos que te deixou, ele vai voltar para a casa dele. Se você só adulterava, você vai virar um prostituto. Se você bebia 1 litro, você vai beber 10. Se você cheirava um pozinho, você vai cheirar 20. Porque esses espíritos, ele vêm 7 vezes piores. Porque você está adulterando a palavra de Deus. Porque a igreja romana é assim, cheio de homens pedófilos, cheio de homossexuais dentro. Porque a denominação está cheia assim de mulheres pregadoras? Porque estão assim com desejos que não se libertam? É porque Deus permite esse espírito vir às pessoas que são incrédulas à sua palavra. Eles duvidam da palavra, eles duvidam, não é de nós. Não quero que você duvide de mim. Eu sou um homem como você. Você não está duvidando de mim, você está duvidando dos 7 selos. Você está duvidando é do novo nome de Deus. Não é o meu nome, é o nome de Deus. É a palavra de Deus. É os selos que foram abertos de Deus. Você não está duvidando de mim. Olha, mostrar aqui os 7 trovões para encerrar. Perguntas e resposta número 4, o parágrafo 77, parte B do parágrafo. Pergunta de número 21 diz assim: tem os 7 trovões, os quais se igualam aos 7 mistérios já sido revelados? Foram revelados nos 7 selos, porém ainda não são dados a conhecer como os trovões? Estão fazendo uma pergunta para o irmão Brana, e o irmão Brana responde 78, a resposta do irmão Brana: não. Nos 7 selos foram revelados. Disso se tratava os trovões. O que são os trovões? Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Aí o incrédulo diz assim: aonde está os trovões? Dentro dos selos, lê os selos. Irmão, quem foi que mostrou para você que o cordeiro saiu do trono? Nós não sabíamos disso. Quem foi que mostrou aqui no Brasil para você que a intercessão acabou? Nós não sabíamos nada de selo. Era como nós éramos pentecostais, que via o batismo, passava por cima, nunca enxergamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisou de um para mostrar. Nunca víamos a Santa Ceia, que era com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Hoje, se essas igrejas lavam pés, é porque aprenderam com brana. Eles não assumem que aprenderam com brana. Se tem igreja que batiza em nome do Senhor Jesus Cristo, eles têm que ser sinceros que aprenderam com brana.
E se hoje as pessoas aqui no Brasil sabem alguma coisa de selo, de trovões, de terceira puxada, tem que saber que aprendeu com João. Amém. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcelo Ramos vai ler os nomes aqui e logo após nós vamos estar orando por esses pedidos de oração. Eu mesmo vou fazer essa oração hoje. Olha a irmã Dalva, que ela está com dor do lado esquerdo do pescoço. A irmã Valdineia pede oração por pressão descontrolada e tonteira. Então, vamos fazer essa oração. Depois, logo após que o irmão Marcelo lê o nome, e se você tiver mais um pedido aí, você faça menção aí, não sei se vai dar tempo da gente olhar aqui no zap, mas a gente vai orar. Que o nosso irmão, quem cura é o Senhor Jesus Cristo. O nome Brana é revelado nos trovões, é para fé de rápido. Aqui nós sempre vamos batizar para perdão do pecado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós sempre vamos expulsar demônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora os selos, como eu acabei de ler ao nascer do sol, pegue lá o parágrafo, leia na sua casa. Leia lá, Cristo, ele é o quê? Cristo é os selos. Cristo é os selos que for aberto. Isso eu não posso apagar. Isso só se rasgar, mas eu não rasgo, eu creio, isso já está em nós. Então, o irmão Marcelo vai ler os nomes aqui da nossa audiência. Tem muitos nomes, né, irmão, que não são lidos. Mas Deus te conhece, Deus sabe que você está aqui conosco e Deus te abençoa também da mesma forma, tá? Irmão Marcelo Ramos. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe os irmãos aí pela internet e os irmãos conectados conosco. Sara Brana, o irmão Eliseu e família lá em Igarapé-Miri, é isso? Irmã Valdineia Baitetuba, com toda a família lá conectada conosco, irmão Everaldo Ribeiro, irmão Samuel Costa, Haroldo Cavalheiro e o pastor João Bispo, sempre conectado conosco, mandou dizer a todos que está com saudade desse companheirismo, pastor Mendes. Pastor João Bispo. Agosto, né? Agosto ele mata a saudade, né? Deus abençoe. O irmão Odaí Família, em Castanhal, o irmão Ronaldo e Família, em Ulianópolis, irmã Lourdes, em Tenoné, Daniel Alma de Souza, irmã Rosa Maria, em Tenoné, irmã Dalva Oliveira, lá em Goiás. Deus abençoe, irmã Dalva. Irmão Otávio Família, Valdeir e Giovânia, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Edilson Lemes, Carla Adriana, Ednei Lemes, em Rio Negrinho, Santa Catarina, Edilson Lemes, Amauri Brana, Fernanda Matos, irmão Juíli e família em Medicilândia, irmã Nazaré em Tenoné, Célia Alves e família, irmão Tiago e família, todos ali em Castanhal, conectados, irmão Evaldo Torres, Marcelo Pereira, Benjamin André, Regiane Nunes, Leila Ferracini, Emerson Nunes, Simone Aparecida, irmã Nayane, esposa do nosso irmão Sidney, não é isso? Lá em Castanhal, irmão Fábio e família, todos conectados ali em Tenoné, Socorro Cruz, Sara Oliveira e Rosa Luz, todos conectados conosco, Deus os abençoe. O pastor vai fazer a oração agora, né? Irmão Otávio e família, exatamente, Irmão Ronaldo, isso, Deus abençoe. Falei sim, os irmãos, isso, Deus abençoe a todos. Pastor Mendes orando aí, os enfermos. Amém, amém. Vamos fazer essa oração, vamos ficar de pé. Se você tem algum pedido, e creia no poder da oração. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tome posse de sua cura. Você tem que crer em sua palavra. Crer na sua cura é a fé dele, né? Que ele repartiu a cada um. Então creia que você é beneficiado, está sendo beneficiado aquele sacrifício no Calvário. E hoje nós somos mais agradecidos porque também nós somos beneficiados pelo aquele sacrifício no Monte Pôr do Sol. Então vamos curvar nossa cabeça. Deus maravilhoso, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente.
O Senhor, antes da gente pedir, antes da gente pensar, antes da gente abrir a boca, o Senhor responde. O Senhor já sabe o desejo que nós temos. E a tua palavra diz em São João que o teu desejo, a carta de João diz, que o teu desejo é que tenhamos saúde. O teu desejo não é que a gente fique enfermo. As pessoas no deserto, elas estavam sendo picadas por víboras. E ali o Senhor mandou Moisés levantar aquela serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze era curada. E tu também fosse levantado como aquela serpente. O Senhor foi levantado no deserto do Calvário. E todos aqueles que olham para aquela promessa da cruz são saradas. E em nome do Senhor Jesus Cristo, esta pressão da irmã Valdiné é descontrolada. Eu repreendo e expulso esse demônio. E que nesta hora a sua pressão seja regularizada. Tome posse, minha irmã, que este mal, que esta pressão da sua mente, do seu cérebro, que o seu coração, que esta tonteira possa sair da sua cabeça, do seu corpo, e a senhora receba a cura. Este mal no pescoço da irmã Dalva, do lado esquerdo, eu repreendo este mal em nome do Senhor Jesus Cristo, que a irmã Dalva possa gozar de saúde, e que os meus irmãos através da internet, que os meus irmãos aqui presente, eu expulso todo o espírito maligno pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, e cada pessoa tome posse nesta hora de sua cura, e saia louvando a Deus, e dizendo, repetindo dia a dia, pelas suas pisaduras eu já fui curado. Tome posse nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. A gente ama as pessoas, se apega às pessoas, e quando elas se vão, a gente sente, né? Jesus, quando soube que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Como homem, ele chorou. E às vezes a gente chora, né? Pelo irmão que a gente ama. Nosso irmão Zé Maria, que foi para os braços do Senhor. O irmão crente, que evangelizou ele, foi o irmão Francisco em Tenoné. E o testemunho dele era muito bonito. Deus transformou. E é engraçado que o testemunho que ele dava para nós, quando acabava o culto, que eu falava de trovão, e falava de selo, e falava de tudo isso, ele chegava e dizia, pastor, o senhor diz que eu não entendo, o senhor fala que eu não, mas eu entendo tudo isso, parece que eu já sabia, de trovão, de selo, do cordeiro sair do trono, eu nunca ouvi isso, mas o senhor fala, isso está dentro de mim, você entendeu? Por isso que é fé de trovão, e Deus levou o nosso irmão, né? Que Deus abençoe e toque no coração dos familiares. O irmão Marcelo já passou. Pode sentar, irmãos. Hoje a gente está num tempo que todo mundo sabe, né, irmão? Eu vejo nós andando nesse carro, a gente passa o dia todo nesse carro andando direto. A gente desce e senta. Aí quando chega na casa de alguém, já está esquece fluido, né? A pessoa já não aguenta mais meia hora de pé, né? Mas é engraçado, né? Que os crentes parece que não tem força, né? Parece que fica sem ânimo. Mas eu vejo esse povo nessas academias cedo, 5 da manhã, já estão lá malhando, né? Eu acho que se Deus tivesse na Bíblia que era para malhar cedo, tivesse que correr na rua, ninguém queria. É igual cortar o cabelo, né? Se fosse para a Bíblia dissesse, olha, irmã, é pecado a irmã cortar o cabelo. Tem que deixar deixar o cabelo longo, tem que deixar o cabelo curto. A pessoa ia deixar tudo crescer. Né? É engraçado. Mas como não fala, as pessoas têm força, né? As pessoas têm força para andar, para pular. Isso é bom, né? Isso é bom. E até Billy Graham, né, tinha que caminhar, o médico mandou ele caminhar, e hoje as pessoas têm que fazer caminhada, porque se não fizer caminhada, ou menos em casa, né? Tem que fazer caminhada. Não adianta, a gente compra um aparelho, não faz, compra a esteira para andar, não faz.
Agora, se vocês quiserem caminhar, eu tenho ali a roça mais inchada, uns ancinhos. Vocês vão para lá capinar comigo, vão ficar magrinho. Ou então lá para o Ronaldo, lá em Olianópolis, passar uma semana, um mês lá, vocês vêm. Olha o Rony. O Rony ainda não pegou 1 quilo aqui, rapaz, emagreceu mesmo. Então, meus amados, então o irmão Marcelo também tem um testemunho no tabernáculo, o livramento que Deus deu para ele. E eu creio que Deus não faz nada para que não seja para beneficiar o eleito. Eu creio que o Marcelo, Deus vai tratar com ele, né? Não só o Marcelo, mas todo o lado do irmão Zé Maria. O irmão Marcelo aqui, falar em Marcelo, tem o nosso Marcelo Diácono, que vai fazer uma vida, né? Para a esposa dele. E vamos estar aqui, né, com a palavra. Que Deus abençoe, conforte o coração. O irmão Valdir hoje que soube, ficou muito triste, né, irmão Valdir, lá da questão. Todos nós ficamos bem tristes, mas nós temos uma esperança, né, irmão, que ele está na glória. Ele está na... Amém? Ele está 1000 vezes melhor do que esses que estão combatendo. E a gente não pede que morra, não. Porque Deus não leva. Porque tem que purgar o que eles estão plantando. Porque o que eles estão plantando, uma coisa é você plantar naturalmente. Uma coisa é você falar do irmão, Deus te perdoa. Falar do pastor, você vem com o pastor. Mas quando você começa a falar de Deus e da mensagem, aí o problema é com Deus. Quando dê tempo é o tempo. A gente não quer o mal de ninguém, que esse povo possa se arrepender e voltar. Mas eu acho difícil, né? Mas vamos deixar que o tempo se encarregue de mostrar as coisas, tá bom? Deus te abençoe, abençoe seu irmão. Para a gente foi um prazer estar com vocês, né? Vocês também através da internet, é um prazer muito grande. A gente ainda tem um povo aqui no Tauá que dá ouvido à palavra de Deus. Vocês são abençoados por isso, né? Eu creio que Deus não vinha me trazer para cá se não tivesse um povo aqui necessitado, né? Então, eu creio que foi Deus. Nós estamos aqui já há um bom tempo, aqui com este povo. E para você ver que eu sempre estou aqui com vocês, né? Não estou prometendo nada para vocês. Eu prometo a palavra. Não prometo emprego, que Jesus não promete. Não promete salário alto, Jesus não promete. Não promete casa. Ele disse que a única casa que ele ia preparar, ele disse, vou preparar-vos lugar. E quando eu voltar, eu vou levar para mim vocês. Mas quando o irmão Brana veio, ele disse que já tudo está preparado lá. Já está tudo pronto. Nossa casa já está pronta. As ruas de ouro já estão tudo ataviadas. Irmão, e as coisas estão acontecendo muito acelerado, né? Nós estamos só no aguardo. Que Deus te abençoe, abençoa o teu irmão e uma boa noite para todos vocês, tá? Da família Brana aí através da internet. Deus os abençoe. Amém? Abençoe seu irmão, está encerrado o culto.